Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 17 de maio, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos 15 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não quer ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa da missão Palavra e Oração. Que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Eu agradeço pelo carinho, pela confiança nessa missão tão simples, mas que tem sido motivo de bênção na vida de tantas pessoas, porque vem do Senhor. Então, abençoe essa missão, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, deixando o seu joinha, o seu like, deixando os seus comentários na pregação de hoje. Tudo isso ajuda muito no crescimento do canal. E por favor, compartilhe essa pregação nos seus grupos de WhatsApp. Espalhe essa mensagem para que outras pessoas possam também ter a alegria de alimentar da palavra de Deus. Eu confesso para vocês que o Evangelho de hoje é uma das palavras que tocam muito meu coração. Quando Jesus vai ao encontro de Pedro, depois da morte do Senhor, Pedro estava como que desanimado, desistindo da missão. E ele então vai chamar alguns discípulos e eles vão voltar a pescar. E esse ato de Pedro dá esse sentido que Pedro estava querendo voltar àquela vida antes do encontro com Jesus. Pedro, com certeza, ficou muito decepcionado com ele mesmo por negar Jesus. Mas o Senhor, quando chamou Pedro, o chamou com um propósito. E esse propósito ainda nem havia começado. O Senhor chama Pedro para ser aquele que receberia as chaves, aquele que receberia a confiança de Jesus, de guiar o seu povo, de ser o primeiro Papa da igreja. E Jesus então, ele vai ao encontro de Pedro, não para criticá-lo, não para condená-lo, mas para resgatá-lo, para chamar de volta e para dizer a Pedro que a missão que o Senhor tinha para ele só estava começando. Sabe, meus irmãos, esse amor de Jesus é aquilo que nos chama a viver
na sua presença. Quando Jesus vai ao encontro de Pedro, o Senhor o pergunta: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E a resposta de Pedro é uma resposta de amor que mostra que ele tinha essa certeza, essa convicção da fé e da fidelidade ao Senhor, mesmo depois de ter o negado. E Pedro então fala: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus então dá para Pedro essa missão de apacentar as ovelhas. E Jesus se dirige a Pedro, porque Pedro era aquele que sempre se destacava, era aquele que falava em nome dos discípulos. Pedro se apresentava como um verdadeiro líder diante dos apóstolos. Num certo episódio, até São Paulo vai consultá-lo. E isso demonstrava a confiança que os apóstolos tinham em Pedro. E é por esse amor que aquele ato de um dia ter negado Jesus, ele não fica marcado no coração do Senhor, porque o Senhor o perdoa. Pedro se arrepende e Jesus então dá a Pedro essa autoridade de ser aquele que estaria à frente dos apóstolos e que estaria à frente da igreja. E esse encontro de Jesus, ele tem algo muito especial, porque o Senhor nem menciona a negação de Pedro. O Senhor não envergonha Pedro pelo seu passado, por aquilo que ele fez. O Senhor simplesmente fala: demonstre esse amor então, Pedro, cuidando das minhas ovelhas, cuidando dos seus irmãos, cuidando do meu povo. O Senhor está dizendo: você, Pedro, vai estar à frente. Então agora eu preciso que você prove todo esse amor que você tem por mim, cuidando daqueles que o Pai me confiou. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Sabe, o Senhor vai dizer: Pedro, da mesma maneira que eu dei a vida por vocês, você também tem que estar disposto a dar a vida pelos meus irmãos. E esse ato de amor não é dirigido somente a Pedro, mas ele se atualiza também na vida de cada um de nós. Porque a única maneira, meus irmãos, que nós temos de provar se nós amamos a Deus de verdade, é amando os nossos irmãos, é agindo como homens e mulheres de Deus que amam e que lutam pelo próximo. Jesus, ele interroga Pedro uma vez, depois interroga Pedro uma segunda vez, e Pedro então, ele vai se voltar para a certeza que o Senhor conhecia o seu coração. E o Senhor então o interroga pela terceira vez. Pedro fica triste. É como se um medo o dominasse. E Pedro então, eu creio que ele se lembrou que 3 vezes ele traiu Jesus. E ele então vai procurar olhar para o seu coração, mas principalmente lembrar de quem Jesus é, o Senhor de todas as coisas. A única maneira que Pedro tinha para mostrar para o Senhor que ele o amava, que ele se arrependeu de verdade de o ter negado, é pedir ao Senhor para sondar o seu coração, para dizer para ele: o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Sabe, irmãos, é como se Pedro dissesse: Senhor, o Senhor conhece tudo, o passado, o presente, o futuro. O Senhor sabe de toda a minha vida. O Senhor sabe de tudo que eu fui. E o Senhor sabe o que eu sou hoje. O Senhor sabe do meu arrependimento e principalmente do amor que eu tenho pelo Senhor. E nesse carinho do Senhor, o Senhor ouvindo essa profissão de fé de Pedro,
o Senhor diz para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu povo. E é assim que você vai demonstrar que você me ama. É assim que você vai demonstrar que hoje você é um homem novo. Meus irmãos, isso só um Deus apaixonado poderia fazer, porque aquele que o nega, é a ele que o Senhor confia essa missão de apacentar a igreja. Porque o Senhor, da mesma maneira que Ele conhece o coração de Pedro, Ele conhece o meu, Ele conhece o seu coração, Ele sabe das nossas fraquezas, mas o Senhor sabe também da verdade e do amor que existe no coração daqueles que, arrependidos, voltam para Ele. Pedro teve essa coragem de pedir o Senhor para olhar o seu coração, porque Pedro, ele sabia da mudança que havia acontecido na sua vida. Pedro sabia que aquele ato de negar Jesus foi por um momento, mas isso não esvaziou o coração de Pedro do amor do Senhor. E Pedro queria de toda maneira se sentir livre daquela culpa. E Jesus então o cura sem apontar o erro, mas o chamando para uma grande responsabilidade. Meus irmãos, o Senhor conhece o nosso coração. Não há como enganar a Deus. Ele conhece. Ele sabe se aquilo que nós falamos para Ele na nossa oração vem da nossa alma, vem do coração arrependido, ou se são palavras vazias. Pedro abriu seu coração e deixou o Senhor entrar. E nós também precisamos ter essa coragem de permitir que o Senhor possa sondar o nosso coração. E depois de Jesus confiar essa missão a Pedro, o Senhor vai falar do martírio que estava destinado a Pedro. O final da vida de Pedro é a crucificação. E os relatos da igreja nos ensinam que quando São Pedro ia ser crucificado, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser crucificado e de morrer da mesma maneira que Jesus morreu. Meus irmãos, esse é o testemunho. E o Senhor escolheu Pedro por uma escolha voluntária de amor, porque conhecia o coração de Pedro. E eu falo isso porque eu acredito verdadeiramente nessa palavra. O Senhor não erra nas suas escolhas. E o Senhor não tem um segundo plano. Quando o Senhor chamou Pedro, já sabia a missão que ele teria. Quando a Virgem Maria é escolhida para ser a mãe do Senhor, não havia uma segunda opção. Quando Moisés é chamado para libertar o povo do Egito, não havia uma segunda opção. São muitos, mas eu deixo esses 3 exemplos para dizer isso para mim e para você. O Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. E nós precisamos permitir que essa vontade do Senhor se realize na nossa vida. Porque só quando os planos de Deus se realizam em nós, é que nós nos sentimos completos. É que nós sentimos que a nossa existência tem valor e que nós não estamos aqui por acaso. O Evangelho de hoje é para lembrar do amor do Senhor, para lembrar das suas escolhas. Assim como Deus falou com Samuel, quando estava para escolher Davi como segundo rei de Israel. O homem vê a aparência, mas eu, Senhor, sondo os corações. E Deus tem um propósito, Deus tem um chamado para você, Deus tem um chamado para mim.
E se Ele nos chama, é para nos abençoar, é para nós sermos felizes de verdade e para encontrarmos em Jesus a verdadeira razão da nossa existência. Sem o Senhor e longe da sua presença, nós não somos nada. Pedro recebe essa grande missão de ser o líder, de ser o chefe, de ser o primeiro papa da igreja, para que depois, nessa sucessão apostólica, chegássemos hoje ao Papa Francisco e outros que virão, para lembrar que é o Senhor quem chama, que é o Senhor quem elege e é o Senhor quem escolhe para a glória do seu santo nome. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor Jesus, para sempre seja louvado, glorificado e bendito o seu nome. Obrigado, Senhor, por mais uma prova da sua fidelidade e do seu amor para com cada um de nós, esse amor que foi manifesto de uma maneira tão grande na vida de Pedro. Obrigado, Senhor, porque em muitas situações nós agimos como Pedro, te negando, querendo voltar à nossa vida velha, querendo desistir da missão. Mas assim como o Senhor não desistiu de Pedro, o Senhor também não desiste de nós e continua todos os dias batendo na porta do nosso coração, até que o nosso coração se abra. E o Senhor faz isso não para nos punir, mas porque o Senhor sabe que longe do Senhor nós não somos nada. Longe do Senhor a nossa vida é vazia. Mas quando nós damos o nosso sim para o Senhor, aí a nossa vida passa a ser completa e passa a ter um sentido verdadeiro. Por isso, Senhor, eu te peço humildemente, nunca desista de nenhum de nós. Quanto mais longe estivermos de Ti, mais o Senhor possa ir ao nosso encontro, possa continuar batendo na porta do nosso coração, e que nós tenhamos a coragem de São Pedro, de permitir que o Senhor sonde, que o Senhor entre, que o Senhor faça morada, e que o Senhor nos transforme de dentro para fora, para que possamos, pela fé, cumprir fielmente o propósito e a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Espírito Santo, confirma essas palavras hoje, poderosamente, agindo no coração de cada um, mostrando o chamado do Senhor e nos despertando para essa vocação de vivermos dignamente como filhos de Deus, testemunhando e espalhando essa mensagem de amor e salvação para aqueles que ainda não te conhecem. Mas que a primeira mudança, Senhor, seja no coração de cada um de nós. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.